Olá, esse é o Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje eu tô com uma amiga maravilhosa, a Laís Azeredo, de novo! Quem é bom tem que repetir, né, gente? E hoje a gente vai falar de Black Mirror com vocês. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, deixa seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fernanda, que não pôde estar aqui hoje com a gente, as do canal e as da Laís, que vão aparecer daqui a pouquinho também. Laís, lembra pro pessoal que ainda não te viu, ainda não te conhece, quem é você? Bom, eu sou Laís, eu sou internacionalista, finalmente terminei meu doutorado, eu achava que esse momento nunca ia chegar, mas agora eu já sou doutora, graças a Deus, amém, Senhor, glória a Deus, glória a Deus! Glória a Deus. Nossa Senhora. Eu trabalho com refúgio, refúgio de imigração, na verdade, desde 2010. Eu trabalhei um tempo na Bélgica com isso, depois eu trabalhei na Caritas aqui. Atualmente eu sou voluntária na Missão Paz. Então eu tenho um pouco de afinidade com essa temática de imigração e refúgio. E eu sou professora na FAP também, de Direitos Humanos e algumas outras matérias aí. Mas o que interessa hoje é Direitos Humanos. Hoje a gente vai falar do quinto episódio da terceira temporada de Black Mirror, Man Against Fire, que trata de algumas questões muito próximas dos direitos humanos e da questão da guerra. Então, a Laís vai me ajudar a contextualizar um pouquinho essa questão e vai explicar para vocês, de uma forma rápida, de que se trata o episódio. Bom, acho que o episódio ele mostra um contexto, né, de guerra e basicamente de intervenção. Então, são os Estados Unidos, mais uma vez, né? Olha que novidade. Quem diria? Intervindo no país. Eles não especificam qual seria esse país, mas a gente dá para fazer um paralelo, eu acho, com o leste europeu por conta do perfil étnico das pessoas e da língua. Então a gente poderia colocar como se fosse o leste europeu, a gente lembra dos Balcãs, inclusive. Então mostra esse contexto de intervenção, de guerra, como a máquina de guerra se estrutura, como os soldados eles são treinados, as tecnologias de guerra que são utilizadas, as formas de combate também. Então é mais ou menos sobre isso, sobre segurança internacional, direitos humanos, intervenção e guerra, que fala o episódio. É interessante notar que Black Mirror trata de tecnologia, né? De uma forma distópica, em alguma medida, sobre tecnologia e a vida humana. E em vários episódios ele trata de questões das redes sociais, de como a gente se relaciona com as outras pessoas, sobre política. E nesse caso em especial, ele tenta criar uma perspectiva sobre quais seriam as novas armas do futuro, como é que a tecnologia vai mudar o caráter da guerra, né? E é especialmente chamativa a questão de como o soldado vai se tornar também muito diferente. Tanto na medida do equipamento que ele usa, quanto dele mesmo, enquanto um instrumento de guerra. Você concorda que é por aí? Não, eu concordo plenamente. Só discordo, acho que um pouco dessa questão do distópico, porque eu acho que está cada vez mais real o que está acontecendo, né? Então, o que é bastante assustador. Black Mirror é o tipo de série que eu assisto e fico passando mal depois. Sim. Assim, me sentindo péssima, assim, é frustrante. Mas ok, voltando, eu concordo plenamente com o que você falou e a gente pode observar isso no aparelho que é inserido nos soldados. Né? Então é um aparelho em que deturpa a visão, né, deles, manipula na verdade a visão que eles vão ter sobre as coisas, eles perdem todos os sentidos, eles não conseguem sentir cheiro de nada, eles não conseguem sentir absolutamente nada. Então, é uma forma até de desumanizá-los de certa forma. Ele se torna algo puramente instrumental para a guerra. Perfeito. Ele é a arma em si. Exatamente. É problemático no sentido de que você está desumanizando o indivíduo, tornando ele, como você falou mesmo, um instrumento de guerra, né, em que ele não vai sentir absolutamente nada, ele não sente remorso, ele não sente cheiro, ele não vai sentir o cheiro de sangue daquela pessoa. E a gente vai ter uma desumanização também em outro sentido, que é com relação a quem é considerado como inimigo. Em que a visão dele é totalmente deturpada, ele não vê o ser humano como ele é, mas ele vê numa forma desfigurada, em que ele não escuta a voz, ele não consegue entender o que a outra pessoa fala. E é justamente também para facilitar o processo de matabilidade. Aí ele resgata em determinados momentos no filme que ele justifica porque eles fazem isso. Ele cita o exemplo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, em que os soldados tinham muitas vezes uma reticência antes de atirar e que isso acabava prolongando a guerra. Então, uma forma de você acelerar, né, o término da guerra, supostamente, seria você acelerar essa matabilidade. Então, você matar logo todo mundo, elimina logo. Que aí você já termina de uma vez e é mais fácil para o país que está ali intervindo ou querendo ganhar o conflito. Então, é uma manipulação absurda, é uma deturpação de todos os valores que a gente tem hoje pautados na proteção dos direitos humanos. Então, assim, é extremamente problemática essa série. Assim, problemática... A série não, é extremamente problemática a realidade. Exato. Porque pode parecer distante, mas não é distante. Não é? E aí eu lembro de uma questão que é um negócio chamado drone.
Por exemplo, a gente tem na série Jack Ryan e Homeland, nessas duas séries dá pra gente fazer esse paralelo, né? De como a pessoa que tá manipulando o drone, tá lá pilotando aquele aviãozinho, ela não sabe nada sobre a pessoa em quem ela vai atirar. Ele recebe uma ficha, fala, as coordenadas são essas, atire, mate, elimine. Acabou. E aí a gente percebe que nas duas séries tem momentos em que ele mata um pai de família que não tinha nada a ver, por exemplo, com a questão do terrorismo, ou que ele mata uma pessoa que, na verdade, estava tentando ajudar o governo a criar um mecanismo de ter mais informações sobre determinado terrorista. Várias pessoas, portanto, que não tem nada a ver com a lógica ou da ameaça, ou do terrorismo, ou do narcotráfico, qualquer que seja, né, a justificativa, sim, acabam sendo mortos nesse processo, que é uma desumanização completa. Eu não sei em quem eu atiro, eu não sei quem vai morrer, eu só vou apertar um botãozinho e alguém em outro continente simplesmente vai deixar de existir. E aí eu lembrei então de dois conceitos a partir disso que você falou, que é a ideia tanto do efeito colateral, né, que são as mortes. Mas o efeito colateral faz parte da guerra, a morte de civis inocentes, que não tem nada a ver com isso. Olha uma coisa interessante, a metáfora da medicina e da doença. Como é que a gente aceita? Não, mas eu tenho que extirpar aquele câncer que tá ali. Fala-se muito isso, né? Eu vou fazer uma inserção específica, como se fosse uma cirurgia. Eu vou fazer um ataque específico, minha arma ela é muito inteligente. Então eu vou fazer aquilo só para aquele momento. Ataque cirúrgico, a palavra é exatamente essa. E aí, então, se aquilo ali é um mal, se aquilo ali vai se espalhar, se é que nem um câncer, eu não posso deixar aquilo permanecer daquele jeito. O papel das metáforas, portanto, para facilitar o processo de construção do outro, ou desconstrução do outro, é essencial para entender essa questão. E aí a gente tem as chamadas guerras de escritório, né, que é justamente isso. Ele tá lá no computadorzinho dele, ele aperta um botão onde ele acha que vai ter um suspeito ou alguém que é muito perigoso, mas que você não tem certeza. Esse é o contexto das novas guerras, inclusive hoje, né? Porque antes os soldados estavam lá na terra, eles andavam fardados, existia toda uma identificação de quem era soldado e quem era civil. E hoje, nesse contexto atual das guerras de quarta geração, você tem as pessoas simplesmente dentro da segurança de seus escritórios, controlando um drone, aperta um botão, só que você não tem ninguém lá dentro, né, em terra, para verificar se é de fato o inimigo, aquela pessoa que você deseja tanto destruir, tanto aniquilar, eliminar. Então a gente tem toda uma problemática que envolve esse contexto atual de conflito. E aí, acho que retomando até um ponto que eu tinha começado a falar, tá a ideia da desumanização do outro. Então, fora da desumanização do soldado, em que ele vai perder os sentidos, ele vai perder toda a empatia com o outro, ele também vai desumanizar, ele vai desfigurar, vai fazer com que aquele indivíduo não tenha voz, você não entenda a língua dele, você pensa que ele é apenas um selvagem, um bárbaro, e alguém que merece ser destruído porque ele não se assemelha a você. Então, a gente pensa que isso é distante, que isso é uma realidade totalmente deturpada, mas, gente, vamos pensar nos processos de genocídio que já aconteceram na história. Então, a gente teve na Segunda Guerra contra judeus, ciganos, homossexuais, doentes mentais, que eram tratados como ratos. Os judeus, especificamente, eram vistos como ratos. Então, você vê uma animalização do ser humano, né? Então, ele não é igual a mim, ele não é ser humano. Olha só que interessante. Tem o livro Maus, por exemplo, que fala exatamente isso. O livro Maus é para tentar retratar esse período e ele brinca, o autor, justamente com a questão de que eles são todos ratos ali, para mostrar como é que os judeus eram vistos naquele aspecto, né? Olha como é que é desumano. Não, e Ruanda foi semelhante. E Ruanda era justamente as baratas. Então, todo o discurso dos Hutus contra os Tutsis, e era noticiado na mídia, na rádio, era de que, não, eles são baratas, eles não são como nós, eles representam uma ameaça à nossa existência. Então tá aí toda a retórica do genocídio, que justifica a necessidade de eliminação de determinado grupo. E aí, já fazendo gancho, a gente pode pensar na pauta higienista que é colocada na série, em que eles falam, nós queremos eliminar esses indivíduos que têm doenças ou que estão mais sujeitos a ter doenças. E aí tá naquela ideia que você falou do darwinismo social. Exatamente. O darwinismo social, gente, é uma corrente política e ideológica que surge lá no século XIX, que está ligada à ideia de que existem raças superiores a outras. Ele pega muito a lógica do Darwin, de que a evolução das espécies teria acontecido por meio de forma natural, na biologia, mas que o ser humano também. Só que agora ele começa a imaginar quem está no centro e quem está fora. Aquela pessoa que constrói o próprio discurso. Então ela vai usar de metáforas para construir essa questão. E aí, obviamente, naquele contexto do século XIX, nós temos os brancos teutônicos anglo-saxões colocados, eles mesmos se colocaram aí, né, vamos lembrar, como o ápice da civilização. Enquanto chineses, latinos, negros, africanos, todos os outros povos são considerados inferiores em uma medida ou outra. Claro, quando o Japão torna-se aliado, o amarelo japonês é chamado de uma raça superior.
quando o chinês torna-se inimigo, e eles vão usar esse mesmo discurso, por exemplo, na exclusão dos chineses no século XIX nos Estados Unidos, em que eles vão proibir a entrada de chinês, eles são uma população doente, que não consegue articular os próprios interesses, que não tem os mesmos valores, que vem aqui para disseminar uma série de problemas na nossa civilização. Percebe como que a gente vai usando determinadas retóricas, determinadas metáforas para ir construindo outro? Essa mesma coisa acontece depois, durante o nazismo, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, que existe uma raça ariana que é superior às outras, que é ela que vai levar, por exemplo, a gente ao ápice do processo civilizatório. Depois isso acontece com 11 de setembro e em outros vários momentos, quando a gente começa a fazer aquela separação entre civilização e barbárie. Então essa construção do outro, né, é totalmente baseada no eu interno, enquanto aqueles que compartilham os mesmos valores, é visto a partir do mesmo fenótipo, da mesma religião. E esse outro que é feio, é sujo, é doente, que vai vir aqui para atrapalhar, que não tem capacidade de assumir os mesmos valores, de se adequar, isso é muito usado, né? Eles não conseguem se adequar e as nossas instituições não são para eles. Então, se isso não é para eles não tem que estar aqui dentro. E se eles estiverem, a gente tem que tirar. E sabe um ponto que você me lembrou agora? Todo o processo de colonização foi pautado nesse ideal de civilização, do fardo do homem branco, de levar a civilização para aqueles povos que eram considerados como bárbaros. Exato. Então a gente resgata Eduardo Said aí, da criação do Oriente, aliás, o Oriente como a criação do Ocidente, né? Os estudos orientalistas, que deturpavam, na verdade restringiam, não que era uma mentira, não era uma mentira, mas era o que a Chimamanda vai falar, do perigo de uma história única. Você cria estereótipos. Exatamente, ainda tem aquela noção de que quem conta a história, quem é o narrador. Exatamente. A gente pode trazer Speakman, pode trazer o próprio Baba aqui para contar essa ideia, né? De como é que as identidades são construídas a partir de uma contraposição, muito mais pela questão do forte em relação ao fraco, mas essa mesma é uma construção narrativa. Ou seja, quem é o dono da história? E quem conta a história determina todo o processo da verdade. Eu estava estudando a questão do outro na minha tese e tem um ponto bastante interessante. Então, quem é essa figura do outro? Quem representa o outro? Você citou o caso dos chineses. Teve o Chinese Exclusion Act nos Estados Unidos. 1882, exatamente. Aqui no Brasil nós também tivemos um processo de seleção de imigrantes em que em determinados momentos tanto africanos quanto asiáticos eram malquistos, eram indesejados. Da população, né? A gente tem essa proposta de formação da nação brasileira que deveria ser notadamente branca e europeia, e não era qualquer europeu, porque português também não era tão bem visto assim, né? Então era basicamente alemão, suíço, sobretudo. E o ponto interessante é que isso também está sujeito a modificação. Então, se os asiáticos antes eram vistos como tipo, o perigo amarelo, veja qual é o posicionamento hoje que países como a Austrália e até Estados Unidos têm com relação aos japoneses, por exemplo. Existe uma acolhida muito diferente, entendeu? Já são vistos como o tipo que deu certo, o tipo de imigração que deu certo. Exatamente. Então, essa construção do outro, ela também está atrelada a especificidades históricas e a contextos sociopolíticos. Então, se antes eles eram vistos como inimigos, existe toda uma retórica para colocá-los como menos civilizados, como impossíveis de se integrar. Isso. Hoje já existe toda uma retórica dependendo dos interesses envolvidos ali. Lógico que há grupos que historicamente permanecem, como é o caso dos negros. Pessoas provenientes da África são historicamente vistas como incivilizados, como bárbaros, como impossíveis de se integrar. E aí a gente já consegue retomar até a própria retórica do Samuel Huntington, do choque civilizacional, que se fortaleceu no 11 de setembro, que é justamente isso que ele fala. É bobagem, né? Pelo amor de Deus, se separar o mundo em grandes blocos civilizatórios a partir da ideia da cultura e da religião, como se fosse uma coisa monolítica, fechadinha, é um reducionismo absurdo. Como se fosse homogêneo, gente. Como se a gente pudesse falar de Ocidente e de Oriente. Não pode. Não pode. Obrigado. Porque existem especificidades, cada país... sabe uma coisa interessante? Teve um professor que uma vez ele falou pra mim, ele é marroquino, mas morava na França. E ele diz assim, ele fez... A primeira vez que eu escutei que o Brasil era do Ocidente foi quando eu cheguei aqui. Porque a gente se sente Ocidente. A gente não é Ocidente não, amor. A gente é América Latina. Fica a dica. Tá? Então, assim... e acho que a gente pode fazer um paralelo com um autor chamado George Agamben, que ele escreveu um livro chamado Homo Sacer, que é a ideia da vida nua. Então é um indivíduo cuja matabilidade não é um problema. Então uma pessoa que cometeu um crime, ele não vai ser, que matar esse indivíduo, esse que é considerado vida nua, ele não vai ser considerado culpado, ele não vai ser punido, porque é uma vida que não interessa. A gente pode associar esse conceito, inclusive, ao que o Bauman fala de refúgio humano. E é justamente a ideia daquele indivíduo que não se integra ao processo de globalização, aquele que não consome. E, cara, a gente pode fazer paralelo com tantas coisas hoje na realidade
Eu sempre, quando eu vou pensar nesse exemplo da vida nua, do homo sacer e do refúgio humano, eu sempre me recordo da ação que existiu por parte da Prefeitura de São Paulo, ali no que é conhecido como a Cracolândia, mas que é um termo terrível, gente. Vamos evitar usar, porque não é... a gente não pode colocar Cracolândia como se fosse uma Disneyland, sabe? Porque não é um lugar de diversão, é um lugar em que pessoas dependentes, químicos, doentes são colocados, né? Mas veja, jogar jatos d'água em pleno inverno numa população que está ali numa situação de vulnerabilidade absurda, forçá-los a uma internação que não tem resultado nenhum. Isso acho que é um tema para outro vídeo. A internação compulsória não resolve, tá? Porque você não está resolvendo as causas que motivam o vício. E aí você vê, então, são seres humanos que não é como se eles não servissem para absolutamente nada, então, portanto, qualquer tipo de ação, mesmo que violenta, inclusive violenta, Exato. é válida e é legítima, sabe? E o pior é você escutar das pessoas que faz parte e que tá tudo bem, porque não são seres humanos, são zumbis. Mais um exemplo dessa desumanização. Mais uma metáfora sobre isso tudo, né? Mais uma metáfora. Impressionante como é que a gente usa isso, inclusive para usar de eufemismos, para aceitar a realidade. Ao invés da gente chamar ele de ser humano e ter que aceitar que a gente tem que cuidar dessa pessoa, que o Estado tem uma responsabilidade para com aquelas pessoas, a gente prefere usar zumbi, barata, rato. Por quê? Aí a gente pode matar, porque é degradante, porque tá tudo bem, porque a gente não aceita esse tipo de coisa, então eu posso excluir e sem nenhuma culpa. Só que não, a gente tem culpa de tudo que acontece. E é responsabilidade do Estado. E não existe essa ideia de direitos humanos para humanos direitos. Pelo amor de Deus, gente, parem com isso. Direitos humanos. A condição única para você ter esse direito é você ser humano. É isso. Direitos humanos não é nem de esquerda nem de direita, tá, gente? Só pra lembrar, direitos humanos é pra todo mundo. Inclusive pro policial, inclusive pra quem tá sendo preso, inclusive pra quem tá aprendendo, pra qualquer um. Vamos lembrar que Marielle Franco fazia exatamente isso. Protegia as pessoas que estavam em grau de vulnerabilidade enorme nas favelas, especialmente a mulher no Rio de Janeiro, mas também o policial, que sofria muito com as questões ligadas às mortes, ligadas à violência do dia a dia e à pressão psicológica. E é bom lembrar que é um conceito liberal, direitos humanos, tá? Mas assim, só pra deixar isso claro, não é da esquerda marxista, marxismo cultural. Foi os Estados Unidos que criou, junto com outros países, tá? Então acho que a gente pode finalizar pensando no processo de alienação que o episódio mostra com relação aos soldados. De tentar o tempo inteiro fazer com que eles não sintam remorso pelo que eles estão fazendo, porque eles não sintam absolutamente nada. Então virem de fato esse instrumento de guerra, essa máquina de guerra, e a compensação que eles buscam inclusive trazer nos sonhos. Então eles promovem um bem-estar para que eles consigam permanecer nesse local de insalubridade e de violência constante, mas sem que eles sintam isso como algo pesado, né? Então é para justamente aumentar o seu tempo de vida de matador, né? Triste pensar assim. Mas é muito parecido com o que a gente pensa no caso de algumas drogas recreativas. Admirável Mundo Novo coloca muito isso, né? Sim, nossa. Até Minority Report, aquele filme, fala dessa questão, de como é que algumas drogas são colocadas como algo aceitável para poder lidar com a realidade, né? Então é interessante a gente trazer, inclusive, essa outra questão. Por que certas drogas são aceitas, outras não? Como forma de escape dessa mesma sociedade que não leva em conta essas particularidades, essas individualidades, esse sofrimento de cada um. Não, e só pra finalizar, eu tava lembrando daquele documentário do Michael Moore, em que ele mostra os soldados americanos, acho que era no Afeganistão que ele mostra, e era dentro do tanque de guerra, tocando heavy metal, e a letra era Burn, Motherfucker, Burn. Que era justamente pra acelerar os soldados, fora as drogas que eles não deviam utilizar naquele momento, pra se manterem acordados e elétricos e felizes. Aí a gente pode pensar, inclusive, quais drogas são direcionadas para isso e veja o incentivo que existe para você cometer o assassinato. Fica aí. Acho que isso vai dar pano pra manga para outros vídeos, né? Então a Laís vai ter que voltar. Com prazer. A gente vai adorar. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembra de sempre se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo. Deixe seu comentário também com o que você quer, com a hashtag DCC Responde, tá bom? Então, obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, tá bonito. Tá lindo, gato, maravilhoso, gostoso, delícia. Paquerei ele tanto, meu Deus. Sabe nada, não sei. Gravando. A gente tem... Você faz isso, todo mundo faz isso. Aí tu fala gravando, né? Eu já gravando, me empolgo já vou falar. Me deixa. Tomada, foi.